Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Não deis o que é santo aos cães, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Muito bem, disse o Rabi da Galileia: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, Jesus utiliza a imagem dos animais que eram considerados impuros naquela época pelos os judeus que conviveram com Cristo, os cães e os porcos. Os porcos, sobretudo, eram considerados impuros por conta do ambiente em que eles viviam, né? Então, os porcos, por viverem na lama, os judeus então faziam uma associação com a impureza. E eles eram meio paranoicos com essa questão da impureza espiritual, né? Tanto que durante as refeições havia orientação para que se lavassem as mãos. Mas Jesus, numa situação em que ele teve oportunidade, falou que a impureza espiritual não estava associada à limpeza do corpo físico. Então, os judeus da época tinham muita dificuldade e faziam essa associação aí dos animais, no caso dos porcos e dos cães vadios, né? Os cães vadios estavam associados a uma certa periculosidade, uma certa violência, porque tem até um certo significado, porque o cão selvagem, para sobreviver, ele realmente pode atacar os seres humanos. Então, essa questão da impureza e da periculosidade dos cães já estavam muito solidificada no psiquismo daquele povo, e Jesus utilizou essa imagem forte, né, aí dos porcos, associados às impurezas e da periculosidade dos cães, num ensinamento muito importante para todos nós. Então, Jesus utiliza da figura de linguagem, utiliza da metáfora exatamente para falar, passar a sua mensagem, passar o seu ensinamento, já que a própria lei mosaica da época condenava, né, indicava a impropriedade de se comer, de se alimentar de porcos, sobretudo, exatamente porque associavam o animal, né, o mecanismo do animal, do ambiente que o animal vivia. A gente sabe hoje em dia que o porco precisa da umidade, por isso que ele vive mergulhado na lama, exatamente por uma questão de sobrevivência para ele, e os judeus da época associavam isso a impureza, e Jesus pegou essa imagem forte, da mesma forma que a imagem forte dos cães selvagens, para trazer um ensinamento importante para nós, que é a de que não devemos então gastar o que temos de mais precioso, sobretudo as nossas energias, gastar o nosso tempo com aqueles que não queiram, que não apreciam as verdades divinas. Então, Jesus traz esse ensinamento essencial. Então, com resultados negativos apresentados na própria mensagem, na própria passagem, vai apontar consequências negativas, que seria a destruição das pérolas, ou seja, daquilo que a gente tem de mais precioso, e com consequente ataque devastador contra nós. Ok? Então, o que Jesus quer ensinar para nós nessa situação, aplicar-se então a sensatez. Usarmos do bom senso, para que sejamos sensatos e não insistir em levar essas verdades
que o próprio Cristo trouxe, os ensinamentos cristãos, né, e as verdades divinas trazidas aí por Moisés e muitos outros profetas, não insistir em querer levar essas verdades àqueles que não querem ouvir, né? Com a consequência negativa da gente não ser ouvido, então se gasta energia, se gasta tempo, e a pessoa simplesmente fecha os seus ouvidos, ela não vai nos ouvir, e além disso, ainda vai nos atacar do ponto de vista do desenvolvimento da ira, do ódio, às vezes até da maledicência, exatamente porque a gente está tocando num assunto que a pessoa não dá importância, não quer realmente tratar. Então, Jesus prega o bom senso nessas situações. E em uma outra situação, uma outra passagem aqui do próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, versículo 14, Jesus reforça essa ideia, para que a gente utilize o bom senso quando as pessoas não querem nos ouvir. E ele disse assim para os seus discípulos, ele ensinou aos seus discípulos o seguinte: se alguém não vos receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Então, Jesus fala exatamente isso que ele está falando agora aqui, no capítulo 7, versículo 6. Exatamente para a gente não insistir com aqueles que não querem ouvir as verdades divinas e usar sempre do bom senso. Então, se a pessoa se fecha para as coisas de Deus, se a pessoa não quer buscar a espiritualização, se a pessoa prefere viver as paixões e o materialismo, aceitemos isso. Muitas das vezes é uma pessoa que nós estimamos, a gente sabe que a falta de determinados ensinamentos morais em nossas vidas, ela vai trazer consequência no futuro negativa. Aí a gente que tem pessoas próximas que amamos, nessa situação, claro que não é fácil. Mas o próprio Cristo fala que não adianta a gente insistir de ensinar essas verdades espirituais para aqueles que não querem, né, a ponto de a gente ter consequências negativas da pessoa acabar nos odiando, né, trazendo um sentimento negativo, e através do pensamento, o Espiritismo traz isso muito claro, nós evidentemente teremos essa energia contra nós. Então o Cristo prega o bom senso, né, para que a gente não se torne, na verdade, tiranos, né, verdadeiros tiranos, déspotas, querendo impor a nossa opinião. A gente pode passar por isso, e isso traz todo um desgaste que o próprio Cristo nos revela, que nessa situação o melhor é realmente deixar a pessoa com os seus pensamentos. A minha avó tinha um ensinamento, ela sempre, quando tinha uma situação que a pessoa insistia assim, numa coisa que a gente sabia que ia dar errado, ela falava: a vida vai ensinar o fulano, né? Era a sabedoria da minha avó, a vida vai ensinar o Beltrano. Exatamente, porque com o passar do tempo, esse sábio mudo tempo, né, a pessoa lá na frente, recebendo, né, e colhendo as consequências, vivenciando os efeitos dos erros do passado, ela cai em si e às vezes resolve se modificar e seguir um caminho que não pensava anteriormente. Então, o Espiritismo fala da lei de liberdade, né, do livre-arbítrio, lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, das questões que envolvem as questões
825 à questão 872 e, sobretudo, a questão 872, a espiritualidade, então, vai dizer que todos somos espíritos, todos nós somos espíritos imortais e que temos liberdade de escolha, né? O exercício de nossa vontade, que nada mais é do que a conceituação de livre-arbítrio. Então, sem o livre-arbítrio, não teríamos culpa pela prática do mal e nem o mérito pela prática do bem. Então, o livre-arbítrio ele é fundamental para o espírito. Deus coloca o livre-arbítrio para nós exatamente para que tenhamos responsabilidade sobre nossas escolhas, ok? E nós temos como distinguir o bem do mal. O Livro dos Espíritos fala isso também em outras questões, né? Utilizando a nossa própria consciência como o elemento julgador entre o bem e o mal, e que possamos então estar conectado com a espiritualidade superior, com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião, para que a gente possa fazer realmente as melhores escolhas. Então, o que Jesus ensina para nós é para que a gente ame a todos, inclusive aos nossos inimigos, né? Perdoando sempre as ofensas e lhe retribuindo o mal com o bem. Esse é o ensinamento maior que Jesus traz para nós. Então, pessoal, que sejamos então sensatos, né, em não insistir em passar ensinamentos para aqueles que não querem nos ouvir, né, e ficamos sempre com os ensinamentos do Mestre Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa aí então o seu joinha, faça a inscrição no canal, escreva seus comentários para que a gente possa aperfeiçoar e estar sempre melhorando o canal e para que vocês possam receber semanalmente aqui os nossos vídeos, ok? Então fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossas vidas. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.